Lá em João, capítulo 2, versos 24 e 25, nos diz assim, 24 e 25, portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouviste. Se em vós permaneceu o que ouviste desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que Ele nos fez é esta, a vida eterna. Olha o que João está dizendo. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Muitas vezes, sabe o que acontece com a gente? A gente ouve a palavra de Deus, a gente reconhece que é pecador, a gente se arrepende, aceita Jesus, chama o pastor, pastor, eu decidi me batizar. Aí eu vou lá, me batizo e fico numa alegria tremenda, né? De estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor, cantando e ouvindo a palavra. Passa um tempinho, a pessoa começa a murchar. Aquele crente começa a murchar. Aquele crente para de ser o que ele era no início. Então, o que será que mudou na vida desse crente? O que será? O que faz uma pessoa iniciar uma caminhada tão abençoada, com uma alegria que é visível no seu rosto, e de repente ele começa a murchar? Murchar. Aí começa a não ter mais aquela alegria. E a gente percebe. Eu tenho certeza que o pastor percebe quando um crente começa a ficar um tanto que com a feição mais triste. Mas o que será que está acontecendo? A gente precisa, né? Conversar com Deus e conversar com alguém. Se você está passando por alguma situação que tem a ver com a questão espiritual, até no seu dia a dia, converse com alguém. Mas a alegria do crente não passa. Está sempre feliz. Tenho certeza, se a gente pudesse fazer aqui uma enquete. Quais são os seus problemas? Levantasse um de cada vez aqui. Se bobear, cada um de nós aqui deve ter uns 3, 4, 5 problemas. Um mais difícil do que o outro. Mas a gente pode, talvez, detectar a alegria de estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra, cantando ao Senhor. Isso não tem alegria, né? Que compre isso. Não tem dinheiro que compre esta alegria. Então, portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouviste. O que você ouviu que fez com que você reconhecesse que era pecador e decidiu aceitar Jesus como seu Salvador? A permanência em Cristo nega o poder do diabo sobre as nossas vidas. Embora ele seja o Deus, em D minúsculo, né? O Deus deste mundo, do sistema deste mundo. O verso 6 ainda nos diz, não vive pecando. Um crente peca, não há dúvidas, mas não vive dominado pelo princípio do pecado. Como nós já lemos lá em 1 João 1, 8 e 10. No verso 6 ainda, o que vive no pecado, não viu e nem conheceu. Reconhecer Jesus como Salvador, liberta do pecado. Aquele que ainda não recebeu a experiência da visão salvadora e purificadora, continua no pecado. Continua no pecado. Muitas vezes, o pecado do crente, ele é oculto para as pessoas, mas para Deus não é. E você acaba perdendo a alegria, a satisfação de servir ao Senhor, talvez por conta disso, de um pecado que você não conseguiu se livrar. O crente não vive nos vícios do pecado. O crente, aquele que pensa que é crente, pode ter sim uns vícios, e não conseguiu ainda se libertar dele. Porque com toda certeza, ainda não conseguiu ter intimidade suficiente com o Espírito Santo de Deus, para que ele consiga te livrar desse pecado, ou dessa situação que te tira a alegria.
A visão purificadora nos permite conhecer quem é Cristo, o que Ele tem feito e o que Ele espera de mim, de você, de nós, igreja, corpo de Cristo. Ele espera de nós, sua igreja, lealdade. Sendo nosso Senhor, Ele nos santifica. O verso 7, nos diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. João é muito carinhoso, Ele era o apóstolo do amor. Ou seja, olha como que ele fala: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. João se referia a seus irmãos na fé como filhinhos, ou seja, como criancinhas. Pois em comparação com ele, mesmo eram infantes na fé, eram bebês na fé. Eram bebês na fé. E muitas vezes nós temos pessoas, membros das igrejas com 10, 15, 20 anos. E a gente percebe que ainda é um bebê. Ainda está se alimentando de leite. Não saiu ainda, Não saiu ainda de engatinhar. Está engatinhando ainda, não conseguiu andar. E talvez fosse por isso que João tratava os seus irmãos desta maneira, porque ele sabia que alguns ainda não estavam conseguindo caminhar sozinhos. João ensinava seus irmãos a não se deixarem enganar pelos falsos mestres, que procuravam convencer os crentes que a mensagem de Cristo não tem imperativo moral, ou seja, era baseada apenas na razão humana e não havia ligação com causas espirituais, principalmente causas ligadas a Deus, ao único e verdadeiro Deus. Então eles faziam de tudo para inculcar na mente, no coração daquela igreja, que Jesus não passava de um mero homem. E será que nós, quando nós perdemos a alegria mesmo de servir ao Senhor, de descobrir qual é o dom que o Senhor me concedeu, o que será que acontece com a gente? Que a gente se deixa levar por essa situação. Por que a gente perde a alegria de servir ao Senhor? Será que eu estou dando ouvido, realmente, a falsos mestres, que com toda certeza está espalhado pelo mundo afora? Será que eu tenho feito isso? Quando a gente, com toda certeza, acredita, tem certeza que existe um Deus que cuida da gente, que cuida da sua igreja, e que tem coisas maravilhosas para as nossas vidas, principalmente a vida eterna, a gente não se deixa levar pelas coisas desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Muitos de nós estão perdendo tempo com tantas coisas que não vai fazer sentido daqui a um tempo. Quando a gente observa a escola bíblica aqui, eu fico observando. Tem uma classe aqui que ela tem muitos alunos, e a gente louva a Deus por isso. Mas quando a gente vai fazer a leitura do perfil de quem está lá naquela classe, são justamente a maior parte pessoas acima dos 60 anos. E em toda a escola bíblica, a maior parte tem mais de 60 anos. Sabe por quê? Porque eles querem ser melhor do que a gente, ou do que eu, ou do que um jovem? Não. Porque eles já passaram pela fase de criança, de adolescente, de jovens e de adulto. E eles já sabem, que muitas coisas que a gente faz na juventude, pura ilusão. Pura ilusão. Então, quando chega lá na terceira idade, é quando a gente percebe quanta coisa que a gente fez sem necessidade. Perdemos tanto tempo em servir ao Senhor, porque é isso que vale a pena. Mas não,
E o tempo vai passando e vai passando. Eu pego o meu dom, né? Aquilo que o Senhor me deu, vou enterrar. Vou fazer que nem aquela parábola lá, que os trabalhadores receberam os dons, e um recebeu um dom e enterrou. Enterrou. E todos nós, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, cada um de nós recebe um dom. Não é só o pastor, não. Não é só o professor da escola bíblica, não. Os líderes, não. Todos nós, seja quem for. Mesmo aqueles que ainda não descobriram qual é o seu dom, ele recebeu um dom. E ele precisa orar. Porque ele está enterrando o seu dom. Se ele não sabe ainda qual é o seu dom, ele está enterrando o seu dom. E nós precisamos, né?